Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Olimpíada e hoje uma novidade, nós vamos ter um treino para a Olimpíada Brasileira de Informática. Mas, o que tem a ver informática com as nossas Olimpíadas de Matemática? Até o nono ano, a gente tem a possibilidade da realização de uma Olimpíada chamada Olimpíada de Iniciação de Informática, né? O nível chama iniciação. Se por acaso alguém souber linguagem de programação e quiser fazer a prova de programação, temos a opção. Tá? Então, se alguém aí gosta de programação, aprendeu por conta própria, aprendeu em alguma escola, está a fim de ver como que é a prova, entre em contato comigo que a gente vê a possibilidade de fazer a de programação. Se prefere fazer a de iniciação, o que é a iniciação? Vai ser lógica matemática. Muitas partes da matemática que usam lógica. Então, existe uma série de problemas da informática que a gente acaba usando matemática para poder resolver e principalmente o pensamento matemático. Então, eu vou mostrar para vocês nas próximas 3 aulas uma série, de treinos para a gente fazer para essa Olimpíada, ok? Ah, Antes disso, deixa eu falar alguns detalhes para vocês sobre essa prova. Sexto e sétimo ano fazem parte de uma mesma modalidade da iniciação, da prova de iniciação, e do mesmo nível, tá? É o nível 1. Oitavo e nono vai ser nível 2, certo? Agora, sexto e sétimo ano, o nível 1, as provas serão realizadas nos dias 22 ou 23 de junho, né? Ou seja, daqui mais ou menos umas 3 semanas, a gente vai ter eu acho que é segunda e terça, não tenho certeza, mas acho que é por aí, tá bom? É, e essa prova, pessoal, ela é uma prova curta, tá? Tem 1 hora de duração. Se eu não me engano, são cerca de umas 5, 6 questões com alguns itens para fazer. Depois a gente vai ver uma prova inteira. Hoje, aqui na aula, eu vou estar fazendo alguns exercícios, eu vou deixar alguns exercícios no formulário para vocês completarem e para a gente poder se preparar e participar. Vai precisar fazer inscrição, né? A gente está vendo com a coordenação como que vai fazer essa inscrição, mas basicamente a gente vai pegar o nome de vocês, a data de nascimento, e-mail, e vocês vão fazer essa prova de casa, tá bom? Vocês vão entrar no site e vão fazer essa prova no ambiente de prova. Na última aula, existe uma prova teste de que eu pretendo marcar uma aula ao vivo com vocês para a gente poder entender como que é esse ambiente de prova, para a gente poder entender como fazer essa prova e aí ficar um pouquinho mais claro. Uma coisa que eu sugiro para vocês é que vocês entrem no site da Olimpíada, eu vou deixar no próximo slide e vou deixar também na descrição no Classroom, para vocês fuçarem um pouquinho. Por que fuçar? Porque lá tem questões das provas anteriores, porque lá tem material para estudo. Estou deixando também aqui no link um livro para nível 1, tá? Esse livro OBI que eu coloquei aqui no anexo, ele é para estudo da Olimpíada Brasileira de Informática. Ele junta os exercícios por tipo e ele vai explicando um pouquinho de cada exercício. Se não quiser ler a primeira parte, que conta a história da Olimpíada, para estudar, é lá a partir da página 37 que vai falar um pouquinho dos tipos de cada questão e como que resolve cada uma das questões. Tudo bem, pessoal? Aí você pode estudar por conta própria, dá para pegar um exercício por dia, você vai chegar na prova arrebentando. E vai dar para fazer quase todo esse livro aí, porque são vários exercícios aí. São várias fases também. A prova ela começa na primeira fase, e se eu não me engano ela vai até a terceira fase, não sei se é segunda ou terceira fase. Mas quem passar agora vai para a próxima fase, tá bom? Enfim, quantas precisam acertar para ir para a próxima fase? Não sabemos. Por quê? Porque, em média, se classificam cerca de 20, 15% das pessoas em cada fase. Então, não adianta eu falar uma nota, porque se todo mundo for melhor do que essa nota, vocês acabam ficando para trás desses 15%. Então, é necessário ficar acima desses 15% para poder se classificar. Tá ok, pessoal?
Ó, pessoal, esse é o link do site, tá bom? Também está lá no Classroom. Entra, vê como que é, vê como funciona para poder participar. Lá no site vocês vão ter calendário, vocês vão ter um monte de coisa, regulamento. Tá? Dá uma fuçadinha lá para descobrir o que mais tem que pode ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então vamos começar aqui com o primeiro exercício para a gente conhecer um pouquinho essa Olimpíada e saber como que ela funciona, como que são as perguntas. Como eu falei, ela tem só uma hora, ela tem poucas questões também, eu acho que são 5 questões, parecido com essa que a gente vai ver, tá? Mas que 5 questões que talvez abram em alguns itens, né? Mas só para a gente entender o funcionamento, como que são as perguntas, ver que não é nada tão difícil, a gente precisa de muita organização e algum raciocínio lógico, tá? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Esse enunciado aqui, ó, amigos da banda, ele serve para as próximas 5 questões que eu vou mostrar, para os próximos 5 itens que eu vou mostrar. Eu vou fazer um e eu vou deixar um no formulário para vocês, tá bom? E aí, dependendo do tempo de aula, como tiver, eu vou fazer mais alguns desses daqui, tá? E aí na aula, mesma coisa, na aula ao vivo, quem tiver dúvida pode entrar no Hangout, tirar dúvida, participar com a gente. O pessoal tem entrado bastante, sempre as mesmas figurinhas, estou sentindo falta de alguns, mas quem tiver com dúvidas, entra. Quem quiser falar de qualquer coisa, quem quiser perguntar da OBI, entra lá na aula ao vivo para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Então, 5 amigos, Ana, Chico, Diva, Eva e Luiz, resolveram gravar uma música para divulgar na internet. Cada amigo vai tocar um dos seguintes instrumentos: bateria, flauta, guitarra, piano e viola. Algumas restrições devem ser obedecidas para definir qual instrumento cada amigo vai tocar. A Ana só toca flauta ou viola. Diva toca somente guitarra ou flauta. Eva não toca guitarra. Luiz toca qualquer instrumento. Mas, se Chico tocar bateria, Luiz vai tocar flauta. Tá? Então, existem algumas regras que devem ser seguidas. Repare que aqui não vai existir, talvez, um único arranjo para essa banda. Vão existir vários, de repente. A gente ainda não sabe. Bom, a questão 1 quer saber qual das opções abaixo é uma atribuição válida de instrumentos, ou seja, uma formação da banda válida. Gente, repara que para a bateria a gente não tem nenhuma violação. A única coisa que se diz que se o Chico tocar bateria, o Luiz toca a flauta. Né? Primeiro que aparece aqui é a bateria, então vamos analisar a bateria. Se o Chico tiver na bateria, o Luiz obrigatoriamente tem que estar na flauta. Isso já faz a gente poder ter um ponto de partida, né? De que se o Chico está na bateria, como no segundo caso, perdão, o Luiz vai ter que estar na flauta. Então aqui está obedecido. Não necessariamente é certo que a gente tem que analisar o resto. Mas, por exemplo, ó, a gente pode eliminar a última opção, porque se o Chico está na bateria, é o Luiz que está na flauta e não a Diva. Tá bom? Então, não preciso nem me preocupar com esse resto. Então, não necessariamente também essas duas são as certas, eu posso eliminar as outras, porque ele falou que se o Chico estiver na bateria, o Luiz vai estar na flauta, mas ele não falou se a Ana estiver na bateria, se só o Chico pode estar na bateria. Tudo bem? Outra coisa fácil da gente ver, que a Eva ela não toca guitarra. Então, nenhuma aqui tem a Eva na guitarra, tudo bem, essa informação não serviu muito para a gente nessa parte da questão, mas já tiquei aqui também. A Diva somente toca guitarra ou flauta. Então, na guitarra pode ter a Diva. Vamos ver onde que a Diva não está nem na guitarra nem na flauta. Por exemplo, a Diva não toca piano. Né? O que a Diva está fazendo tocando piano se ela não toca piano? A gente pode eliminar essas duas, tá bom? E, por último, a gente só pode ver que a Ana só toca flauta ou viola. Então, a Ana, se ela não está na viola em nenhuma das opções, ela tem que obrigatoriamente estar na flauta. Então, repara que a letra C, ela respeita todas as solicitações. Né? O Luiz pode tocar bateria? Pode. Ele pode tocar qualquer instrumento. A Ana pode tocar flauta? Sim, a Ana pode tocar flauta ou viola. A Diva pode tocar guitarra? Sim, ela só pode tocar guitarra ou flauta.
O Chico pode tocar piano? Não falaram nada sobre o Chico, né? A única coisa é que se o Chico tocasse bateria, o Luiz estava na flauta. Mas o Chico pode tocar o piano. Então, isso, a letra C, né? A terceira opção aqui é uma opção possível. Tá bom? Essa segunda, pessoal, eu vou deixar para vocês então, tá? Vai estar lá no formulário para vocês responderem. Repara que o enunciado aqui em cima é a mesma coisa, tá? É partindo desse enunciado, questão 2. Se o Chico toca bateria, então qual das alternativas abaixo são os instrumentos que Diva pode escolher? Pessoal, toma cuidado que tem que dar uma olhadinha se nessa opção que a Diva só toca guitarra ou flauta, se ela não muda com o fato do Chico escolher a bateria. Tudo bem? É isso que a gente tem que pensar. Faz lá, facinho. Daí, vocês respondem no Google Formulário, eu vou para a próxima. Bom, pessoal, mesma coisa. Ó, a gente tem aqui em cima o mesmo enunciado e questão 3, né, uma outra coisa. Então, se o Luiz tocar bateria, então na bateria a gente vai pôr o Luiz, tá bom? Se o Luiz tocar bateria, então qual das alternativas abaixo são instrumentos que a Diva pode escolher para tocar? Então, repara, pessoal, o Luiz vai tocar bateria. Aí a gente ainda tem flauta, guitarra, piano, viola, tá bom? Então, além do Luiz, a gente tem a Ana. Vamos ver a Ana. O que a Ana pode fazer? A Ana só toca flauta ou viola, certo? O Chico poderia tocar qualquer instrumento também, né? Por quê? Porque ele não falou nada sobre o Chico. Se ele não falou nada sobre o Chico, ele não é proibido de fazer nada. Quando as questões são de lógicas, tudo que não é proibido é permitido. Então, o Chico ele vai poder tocar flauta se ele quiser. Eu vou deixar ele aqui embaixo porque ele pode todos, tá? O Chico pode tocar guitarra, o Chico pode tocar piano e o Chico pode tocar viola. Opa, tudo bem? A Diva somente flauta ou guitarra. Diva, tá bom? A Eva não toca guitarra. A Eva não vai tocar guitarra. Então, a Eva pode tocar flauta, piano ou viola. E, por último, o Luiz, a gente já fixou ele na bateria. Olha o que acontece, pessoal. Existem alguns arranjos possíveis de banda, mas nem sempre a gente vai ter muitas opções assim. Agora, repara que conforme a gente fixa algumas regrinhas, outras precisam ser obedecidas. Por exemplo, vamos escolher para a gente ver se é permitido de fato a Diva tocar, como está falando, a flauta e a guitarra. Vamos ver se a gente consegue formar alguma maneira, né? Porque se a gente olhar aqui, a Diva somente toca guitarra ou flauta. Mas será que, pela organização do Luiz está na bateria, isso não impede ela de fazer um dos dois? Vamos descobrir, pessoal. A princípio parece que não. O que a gente pode fazer? Vamos pôr primeiro ela na flauta. Se a Diva aparecer na flauta, repare que a Diva não pode aparecer aqui, então o Chico vai ter que tocar guitarra. Então o Chico não vai tocar aqui, a Eva vai tocar piano e com isso a Ana vai tocar viola. Então é possível ela tocar flauta? Sim, é possível ela tocar flauta. Tudo bem? A gente pode eliminar a última porque ela não sabe tocar piano, né? Está escrito aqui, tá bom? E também ela não sabe tocar viola. A pergunta é se ela vai tocar flauta e guitarra ou somente guitarra. Como a gente já viu que ela pode tocar flauta, a gente sabe que a resposta correta é a letra A. Isso já matou, só da gente analisar a questão. Mas se quiser ver o jeito que ela tocaria guitarra, né? Se ela ficasse na guitarra, se a Diva ficasse na guitarra, repare que ela não poderia tocar flauta. A flauta ainda tem um monte de gente para tocar a flauta, né? O Chico poderia tocar, e daí a Eva iria para o piano, a Ana ficaria na viola. Então tem muitas outras opções. Então a gente já descobriu que vai ser a questão 3, a letra A.
ela pode tocar a flauta e a guitarra. O Luiz não impediu ela de fazer isso, tudo bem? Talvez pudesse impedir, tá, gente? Talvez a gente chegasse num ponto aqui que não pudesse. Não é porque o enunciado falou que a gente não tem que testar, ok? Vamos para a questão 4. A questão 4 eu vou deixar no formulário para vocês fazerem. E pergunta, se o Chico toca guitarra, então qual das alternativas abaixo pode ser o instrumento do Luiz? Então faz uma coisa parecida. Prende lá o Luiz, tá? Desculpa, prende o Chico na guitarra e vê o que acontece. Se vocês voltarem para um pouquinho aí no vídeo, vocês vão ver as posições que o Chico pode estar, lembrando que ele pode agora assumir a bateria, mas lembra que se o Chico assume a bateria, o que acontece com o Luiz, enfim. Dá uma olhadinha aí, tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima. Então, ó, essa é a última desse bloco. Aí a gente vai fazer mais outro bloco por enquanto, tudo bem? Mesmo enunciado. E a questão é, se o Luiz tocar viola, quem vai tocar bateria? Então, vamos lá, de novo, nossa organização. Bateria, flauta, guitarra, piano, viola. Ah, eu preciso fazer isso? Eu já entendi sem fazer esse esquema. Pessoal, vocês podem fazer da maneira com que vocês quiserem. Só toma cuidado para prestar bem atenção no exercício de quando são múltiplas respostas, de quando não tem resposta, de quando está certo, quando está errado. Não é porque quando ele pergunta se existe uma maneira, uma única maneira é possível. Agora, se ele perguntar existe alguma maneira e você não achar uma maneira, fazendo uma vez, talvez aquela não fosse a maneira, mas tem outra. Então, analisa bem antes de dar a resposta, tudo bem, pessoal? Então, agora a pergunta é assim, ó, se o Luiz tocar viola, Luiz está fixo aqui. Então, o que a Ana pode fazer? A Ana pode tocar flauta, ou a Ana pode tocar viola. Ah, então a Ana não pode tocar viola. Então, quem vai tocar flauta é a Ana. Está definindo isso. Por quê? A Ana só pode estar na flauta ou na viola. Se ela não está na viola, ela está na flauta. E mais ninguém vai tocar flauta, então. Então, por exemplo, a diva, que só toca flauta ou guitarra, a diva obrigatoriamente vai ter que tocar guitarra. Tudo bem, pessoal? Certo? A Eva não toca guitarra. Tudo bem, não vai mudar nada aqui. Já o caso aqui da bateria, quem que vai tocar? O Chico vai tocar a bateria ou o Chico vai tocar o piano? Repara, pessoal, que se o Chico tocar bateria, o Luiz tinha que tocar flauta e o Luiz está tocando viola. Então, pelo fato do Luiz estar na viola, não na flauta, o Chico não está na bateria. Então, o Chico está no piano, ok? Então, a Eva está tocando bateria. Ok? Nesse caso, é uma única opção de distribuição. É diferente do que a gente estava fazendo até agora, que tinha algumas distribuições. Tá bom? Vamos pegar mais um exercício para fazer isso? Tranquilo, gente? Tá sossegado o tipo de questão? Vamos lá, então. Bom, gente, então a segunda questão, a gente está fazendo aqui a prova de 2019, tá, pessoal? Do ano passado, da fase 1. E a ideia é a gente estudar um pouquinho para a gente conhecer como que cai na prova mesmo, como que aparece, para a gente estar preparado para o tipo de pergunta. Então, deu para ver até agora, eu acho que todo mundo pode estar achando fácil, não é tão complicado. Mas vamos lá. Outra questão, outro enunciado maior aqui. Autômato. Na figura abaixo, percorrendo um caminho de início ao fim, é possível formar palavras com ordem das letras pelas quais o caminho passa. Assim é possível formar a palavra de. Como assim a de? Início, de, e, fim. Acabou. Então, formei a palavra de. Papo, que é P, A, P, O, fim. Acabou. Tudo bem? Está faltando uma vírgula aqui, ó. Mas não é possível formar as palavras P. Por que não é possível formar a palavra P? Se eu for para o P, eu não consigo chegar no E, né? De jeito nenhum, pelo que está organizado aqui. Ó. Fui para o P, eu posso ir para o A ou eu posso ir para o O. Não consigo vir para o P. Tá? Nem que se eu passar pelo fim, acaba, eu não consigo voltar, então acabou, não forma P. Também não consigo formar doso, dosos. Consigo formar doso, não consigo formar dosos. Comecei D, O, S, O. Repara que se eu voltar para o S, não acabou. Para acabar tem que chegar no fim.
Então, doso dá, dosos já não dá, certo? Ah, mas essa palavra não existe. Tudo bem, gente, mas o autômato não está perguntando se a palavra existe ou não. É só se é possível formar ou não, tá bom? Por isso que ele deu de regra. Bom, então, pois os caminhos devem sempre utilizar as setas, começar no início e terminar no fim. E utilizar todas as letras pelas quais passa pelo caminho. Também não dá para passar pelo O e formar a letra P, por exemplo. Não, não pode. Então, qual das palavras abaixo não pode ser formuladas? Responde lá no formulário para a gente. Facinho, né? Vamos para a segunda questão desse tipo aqui, que é um pouquinho mais complicada, mas também nada demais, né? Quantas palavras diferentes de até 4 letras é possível formar? Gente, eu tenho uma palavra de até 4 letras, certo? Vamos analisar. Se a palavra começar com a letra P, o que dá para a gente fazer? Se ela começar com P, tem uma letra. Eu posso ir para o A ou para o O na sequência. Eu tenho duas opções. Eu posso ir para a letra A ou eu posso ir para a letra O, né? Então, da minha opção P, eu tinha outras duas opções. P, eu tinha duas opções, o A ou o O. Ok? Fazer uma árvore de possibilidades aqui. Do A, eu só tenho uma única opção. Tá vendo, pessoal? Se eu estou no A, obrigatoriamente eu tenho que voltar para o P. Eu não posso pular para o O, para o S, então do A eu tenho que ir para o P. Agora, do O, eu tenho que ir para o S. Eu não posso voltar e eu não posso ir para o fim. Porque se eu for para o fim, acabou também a minha opção de ser 3 letras não é possível. Então, é possível eu fazer PAP por enquanto e POS por enquanto. E aí, pessoal, do S e do A, eu só tenho um caminho a se fazer. Do S, eu vou ter que descer para o O. E aí eu vou formar papo. Opa, errei, gente. Eu estou no lugar errado. Tá, eu falei certo, mas eu risquei aqui em cima errado, né? Eu estava lá na de cima aqui, no Papa. Eu estava no P, fui para o A, desci para o P, subi para o A? Não dá. Por que não dá Papa? Papa, eu teria que ir para o O formando mais uma letra. Mas o que eu escrevi anteriormente estava certo e eu estou falando errado. Então, vamos lá. O que eu tinha falado? Comecei no P, vai para o A, vem para o P, vai para o O e depois para o fim. Então, papo é possível. Meu O está feio aqui, mas papo é possível, tem 4 letras, segue todas as regras. Então, depois desse P, eu tenho que ir para o O. Por que eu não posso voltar para o A? Porque senão eu vou ter que voltar para o P de novo, vai superar o número de letras. Então, se eu fui do P para o A para o P, eu tenho que ir para o O. Vamos analisar o que acontece quando eu fui do P para o O para o S. Eu posso agora voltar para o O, é minha única opção também. Eu estou lá no S, eu só posso descer para o O, né? Depois que eu fui para o P, O, S, eu tenho que descer para o O de novo. E aí eu já tenho 4 letras. Eu tenho que ir para o fim. Se eu não for para o fim, vai ter mais do que uma letra. Tudo bem? Isso começando com a letra P, né, de pato. Agora, aí com a letra D, gente? Se começar com a letra D, repara que eu não posso ir D, E. Só tem duas letras. Então, obrigatoriamente, se eu for para D, eu tenho que ir para O. Então, D, O são duas. S é a minha única opção, eu não posso voltar para trás, eu não posso fazer nada. E eu vou ter que descer até a O e acaba formando um doso, né? Não posso continuar girando aqui, senão vai formar mais do que 4 letras. Então, só são 3 opções para formar um doso. O que é um doso, gente? Meu Deus. Eu acho que um idoso deve ser tipo iPad. Nossa, que piada horrível. Deixa pra lá. Vai. Próxima questão. Vamos lá, pessoal. Próxima questão diz o seguinte: maratona de exames. A escola decidiu realizar todas as provas dos exames finais em um único dia. São 7 disciplinas identificadas como A, B, C, D, E, F e G. Cada exame vai durar 50 minutos, de forma que eles podem ser alocados de hora em hora e, devido a problemas dos professores, as seguintes restrições devem ser obedecidas. Os exames serão num sábado, nos horários 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12.
né? O exame A deve ocorrer antes das 9. O exame E deve acontecer após o exame da disciplina C. O exame das disciplinas D, F e G devem ser em horários consecutivos nessa ordem, ou seja, D, F e G obrigatoriamente tem que estar juntos, tá bom? O exame da disciplina G deve ser antes da disciplina B. Pouca regra? Tranquilo? Facinho? Gente, sugiro, antes de ver o comecinho da resolução, você pausar e tentar fazer esse exercício, que ele é bem divertido aí de tentar fazer, ele é bem complicadinho, vale a pena tentar. Tudo bem? Dessa vez eu vou fazer o primeiro e eu vou deixar o segundo para vocês, e aí qualquer dúvida, Hangout, das 2 às 3h15 eu vou estar lá para tirar dúvida, tá bom? Então, dá um pause, tenta fazer, e agora que você despausou, ou se você não despausou, pausa logo. Tudo bem, mas vamos lá, gente. Resolução. Então, ele me deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provas, 7 slots de provas, né? Que podem conter as provas, certo? Só que se a gente reparar bem, não são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que não são 7? Esse blocão DFG acaba se tornando uma coisa só. Olha o que acontece, pessoal. O horário das 7, 8, 9, 10, 11. O das 6, 12. Só para não ficar muito complicado, eu vou criar um das 6 e vou apagar o de baixo ali, ó. Só para não ficar muito complicado de refazer tudo. Então vamos lá. Repara, pessoal, que como esses 3 estão juntos, eles ocupam 3 horários. E como ele fala aqui que o exame A deve acontecer antes das 9, a gente sabe que ele tem que acontecer por aqui, né? Repara que antes das 9 não é 9 horas. Não é até 9 horas, é antes. Então tem que começar até as 8 para acabar antes das 9. Tudo bem? Bom, então o A só pode estar alocado aí. Repare, então, que o D não pode ser o primeiro exame de jeito nenhum. Porque se o D for o primeiro exame, a gente vai ter o DFG nessa ordem, ocupando as 3 primeiras posições, e o A não vai poder estar aí. O DFG pode até começar às 7 nesse sentido, que o A seria antes. Só que a gente tem que analisar as outras possibilidades para ver se não tem nenhum problema. Então, ó, a pergunta na questão 1, ele me limita aonde que aconteceu a disciplina A. A disciplina foi às 8. Repare que o fato dele colocar a disciplina A às 8, o meu blocão DFG, ou ele vai estar nesses 3 horários aqui, das 9 às 11, ou ele vai estar das 9 às 12. E aí, pessoal, nesse caso, eu tenho uma limitação bem grande do que pode acontecer das possibilidades, tá? Ele me colocou aqui. A pergunta dele é qual o exame que será às 7. Bom, repare que essa linha está respeitada, ele está antes das 9, o A, beleza. Isso daqui, tudo bem, a gente já colocou ali, não vamos olhar para isso. Ele falou que o exame E teria que acontecer antes da disciplina C. E a disciplina G deve ser antes da disciplina B. Então, pessoal, repare que como a disciplina B tem que acontecer depois da G, não necessariamente consecutivamente, não logo depois, pode ter uma prova antes e depois a B. Mas nesse caso, que eu só tenho 4 slots aqui no final, eu vou ter que obrigatoriamente ter D, F, G, para o B poder ser depois do G, ok? É a única possibilidade para esse final. E aí, se eu olhar para a linha em que a disciplina E deve ser após o exame da disciplina C, eu vou ter que ter o E depois da C. Tá bom? Então, quem que fez às 7 horas da manhã? O E. Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí, nesse exercício aqui, vocês podem responder lá no formulário o que vocês conseguirem fazer, tá bom? Se o exame da disciplina B for 4 horas depois do exame da disciplina A, em quantos horários distintos o exame da disciplina C pode ocorrer? Isso é um pouquinho mais difícil,
quebra um pouquinho aí a cabeça, respeita a ordem, os requisitos e responde lá no formulário, tá bom? Vamos lá, gente. Para finalizar nossa aula de hoje, né, pelo menos aqui, depois espero vocês no Hangout para tirar as dúvidas. E não esqueçam de fazer o formulário, de enviar para marcar presença. Ele diz o seguinte, palíndromo. Um palíndromo é um número inteiro positivo sem zero à esquerda e que é o mesmo se lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, o número 11. Se você ler da esquerda para a direita é um 1, da direita para a esquerda é um 1. O 65.256, ele é 65256, tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, eles são palíndromos. O número 010, apesar de ser lido de trás para frente, né, de direita para a esquerda para a direita, de maneira igual, a gente tem, nesse caso, 0 à esquerda. Então, não vale. Tá? É o que ele falou lá no comecinho. O número 123 não é o mesmo se lido da direita para a esquerda, que fica 321. Ok? Então, qual das alternativas abaixo não é um palíndromo? Facinho, pega aí, tenta descobrir. Qualquer dúvida, tira lá no Hangout. Vamos para o exercício 2 dessa parte. A diferença entre o valor do maior palíndromo de 3 dígitos e o menor palíndromo de 3 dígitos é... Bom, pessoal, então a gente tem que descobrir quem que é o maior palíndromo, o menor palíndromo, para descobrir a diferença. Sugiro vocês de novo a pausarem, tentarem, que esse é um exercício legal, vocês conseguem fazer isso, e aí depois vocês veem a resolução, tá? Que é melhor a gente treinar e depois ver se está certo do que simplesmente ver o outro fazendo. Então, pausa e depois de despausar, vamos para a resolução então, tá bom? Seguinte, maior palíndromo de 3 dígitos. Qual que é o maior número de 3 dígitos? Bom, ele tem que ter a maior centena possível, que é 9. Ele tem que ter a maior dezena possível, que é 9. E a maior unidade possível, que é o 9. Esse número é um palíndromo? Senão a gente tem que diminuir ele até ele virar um palíndromo. Pessoal, se eu ler da esquerda, fica 999. Se eu ler da direita, fica 999. Ele é um palíndromo. Ok. Esse é o maior palíndromo de 3 dígitos. Quem que é o menor palíndromo de 3 dígitos? Repare que não posso começar com 0, né? Então, o menor dígito, tirando o 0, é o número 1. Tudo bem? É o número 1. Para ele ser um palíndromo, eu já sei que ele tem que terminar com 1. Ele tem que começar com 1 e terminar com 1 para ser um palíndromo, para ele ser o menor possível. E aí eu coloco o menor dígito possível aqui no meio. Quem que é o menor dígito possível aqui no meio? O 0. Aqui eu posso pôr o 0. Muita gente acaba confundindo, coloca o 1, só toma cuidado com isso. E aí quando ele pergunta, pessoal, qual a diferença, o que significa a diferença? Subtração. Então, 9 menos 1, 8. 9 menos 0, 9. 9 menos 1, 8. Fácil, né, pessoal? Então, a Olimpíada Brasileira de Informática ela apresenta vários exercícios desse tipo, muitos deles de lógica, misturando um pouquinho de matemática. Então, é uma prova que vale a pena. Vamos se preparar aí durante 3 semanas, vamos fazer mais exercícios. Quem quiser, tem esse e-book que eu estou colocando aí no Classroom para vocês. Estudem tipos de exercício, vejam as resoluções, faz um pouquinho por dia, que vocês vão chegar detonando nessa prova. É uma Olimpíada que tem tudo para vocês conseguirem bons resultados. Vai ser a nossa primeira Olimpíada do ano, né, dia 22 e 23, se não me engano. Vai lá no começo do vídeo que tem a data direitinho e aí não corre risco de eu estar falando errado. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida da prova, qualquer dúvida das resoluções, qualquer dúvida do formulário, no Hangout, das 2 às 3h15, tá bom? Valeu, gente. Abraço. Até mais.